Isso. Isso. Por quê? Porque é humano. É humano. Como também humano, uma sala bonita, um quadro de arte. De vez em quando levar um quadro de arte e mostrar, pegar, por exemplo, aquela pintura que existe em muitos lugares aí, copiada, de Rembrandt, do filho pródigo. Mostrar para a criança pequeninazinha, olha aquele velho bonito, aquela barba grande, e o filho encostando nos joelhos do pai. Isso toca, isso humaniza. E quando as duas coisas se somam, religião, religiosidade e estética, humaniza muito mais ainda. Então, isso nós queremos. É a cultura que humaniza as pessoas. Ok? Acabou a palestra. Mais uma última, depois fica para as perguntinhas. Família agora vem trabalho, vou deixar de fora, vocês não trabalham, são tudo de férias. Vou pegar agora uma era cultural só. Está no livro depois de fazer. Eu falo que eu invento, né? O que eu acho do mundo cultural? Aí termino mesmo. Ela disse que ia falar até as 9h30, faltam 2 minutos e meio, e depois meia hora para perguntas e responderemos. O que houve? Já são 8h30, minhas irmãs. Eu estou falando 1 hora. Então vocês estão tem uns dormindo aí já, roncando. Olha o despertador, tocando aí. O que houve de mudança importante para a catequese na cultura pós-moderna? Eu tenho a impressão que a pós-modernidade, ela, para bem e para mal, ela valoriza as pequenas narrativas, em vez das grandes narrativas. O que é isso? Vou explicar. O que é uma grande narrativa? É uma explicação mais global. Por exemplo, nós usávamos muito essa explicação da divina providência. Deus sabe o que faz. É assim. Vem um acidente. Morre uma pessoa. Deus sabe o que faz. Vai consolar. Mas a outra não morreu. Oh, como Deus é bom. Uma morre e outra não morre. Como é que um é bom, o outro sabe o que faz? É a mesma resposta para as duas situações. Isso é uma grande narrativa. É assim que ele fala. É verdade, não é? Você está com câncer avançadíssimo. Aí você vai consolar. Não, Deus é bom, sabe? Curou. Oh, como Deus é bom, curou. Deus curou é bom matando e curou bom é curando. Como é que mata e cura? É a mesma coisa? Isso chama-se grande narrativa. E hoje a pós-modernidade sente-se mal por isso. Então, e nisso o Carlos Mesters é um mestre, com seus círculos bíblicos. Ele nos ensina a pegar as pequenas narrativas das pessoas. Você está doente, é a sua história que eu vou pegar. Não vou dar uma explicação geral, não. Mostrar a sua dor, o seu sofrimento. É uma doença assim, que está te custando muito. O Senhor está ao lado de você nesse sofrimento. Ele quer o bem, mas ele não vai fazer nenhum milagre para mudar. Essas pequenas narrativas são honestas, verdadeiras e ajudam as pessoas. Isso é uma Bíblia Entende? Isso nós temos que aprender a fazer na catequese. Não enganar as pessoas com as grandes narrativas. Elas enganam muitas vezes. E a pequena é a veraz. Porque Deus quer o bem de todos. Agora, o bem de todos é o que a história nos coloca. Cada um nasceu numa família, nasceu num lugar, nasceu numa cultura. É aí dentro que nós vamos viver. Ele não vai arrancar a gente do mundo e colocar no outro. Agora vamos nascer, viver lá em Frankfurt, na Alemanha, alemão. Nasceu no Brasil, virou alemão. Não, brasileiro. O alemão é alemão. Com todos os problemas, qualidades, defeitos, alemãozicos. E nós, brasileiros. Entende? Quer dizer, cada um de nós tem a sua história. E aí que aparece a ação de Deus. É dentro da história pequena de cada um de nós. Isso na catequese é importante. O que se conversa com e sai contando a história do pai dessa criança, que o pai se separou, já está na terceira mulher, e já tem um irmão, meio-irmão, semi-irmão, quase irmão, parente de irmão, aquelas confusões todas. Uma vez veio um soldadinho me buscar e ia dar uma palestra, ninguém esperava isso, ia dar uma palestra no exército de Juiz de Fora. Ou a teologia de libertação melhorou muito, ou o exército piorou demais. Aí eu fiz uma palestra lá sobre teologia de libertação, lá no colégio militar, não, no exército, os oficiais, lá de Juiz de Fora.
E me aplaudiu em pé, depois bateu até em pé. Opa, ou eu que orei demais, ou esse deu errado. Fiquei na dúvida. Aí o soldadinho eu perguntei, você tem irmãos? Ficou sem graça. Bom, do meu pai e da minha mãe eu sou filho único, mas do meu pai eu tenho irmão, da minha mãe eu tenho irmão. Aí começou a confusão toda. Não sei o quê. Tinha irmão de tudo que é lado, mas dos pais mesmo era único. É isso um pouco, essa confusão. Então essas histórias nós temos que pegar. Não adianta querer imaginar essas conversas, família certinho, Nossa Senhora, São José e Menino Jesus. Nós temos que pegar a família, o histórico, a vida da criança, o passado dela, o que ela vive, e aí dentro tentar narrar as histórias de Jesus para dentro. Assim nós alcançamos. Essa é uma das características da pós-modernidade, a pequena narrativa. A outra é a que eu chamaria de fragmentação, para bem e para mal. Para mal, nós perdemos os pontos fundamentais de referência. Como as grandes narrativas morreram, então nós perdemos muitas vezes pontos de referência importantes. E ficam pedacinhos só de referência. E às vezes nós precisamos de pontos maiores. Então nós teríamos que começar, vou usar uma palavra feia, depois eu explico, articular, isso é, ligar. Tentar partir pequeno, encontrar um maior que um dos dois pequenos, depois o maior, como vocês fazem com as colchas e com os bordados. Um fio vai ligando os fios, depois vira todo uma coisa belíssima, 200 nozinhos, né? Mas vocês vão ligando os nozinhos. Aqui que a gente faz quando vocês costuram, a gente tem que fazer com a mente também. Costurar as verdades para que elas apareçam com pontos de referência para a vida das pessoas. E nós temos pontos fundamentais, que é, volto a insistir, a Trindade. Insisto muito. E a Trindade é Deus, Pai, Criador. Pai, Criador. São as duas coisas fundamentais. O existir, o ser, o estarmos aqui, o sermos amados infinitamente é o Pai. É Deus Pai. O grande. Leonardo gosta muito dessa imagem, grande útero. Imagem feminina. Deus é o grande útero, no qual todos nós criancinhas boiamos no útero de Deus Pai. Jesus é o irmão da história, é seguir Jesus. O Pai eu não sigo. O Pai eu amo e sou amado. Jesus eu sigo. É diferente. Sigo, vou atrás, olho o que ele fez, que práticas ele fez, como ele viveu, que coragem ele teve. Eu procuro entender. E o Espírito, eu me deixo envolver por ele, interiorizo. O Pai interioriza o Filho em mim. Torno minha essa experiência. Isso é Espírito Santo. Não é, aleluia! Não, isso não. O Espírito Santo é uma coisa muito profunda para a gente banalizar. Muito profunda. É ele que faz que nós entendamos o Pai e o Espírito de Jesus. A função principal do Espírito é interiorizar o Pai e Jesus em nós. Para que nós sejamos cada vez mais do Pai e de Jesus. Sigamos mais Jesus. Quem não segue Jesus, esse Espírito Santo é espírito de porco, não é Espírito Santo. O Espírito Santo só pode levar-nos a seguir Jesus. Comprometer com os pobres, com a justiça. É aquilo, tive sede, me deste beber, tive fome, me deste comer, estava nu e me vesti, estava enfermo e me visitaste. E o Espírito Santo leva lá, aí você se visita, se anima, aí vai, trabalha. Isso é Espírito Santo, gente. Não é outra coisa, não. Ficar. Isso é Espírito Santo. Nunca foi Espírito Santo. Guarda isso, é Trindade. Se alguém está escandalizado, depois pergunta. Tem nem hora para me xingar. Porque é isso que é Trindade. O Espírito Santo ele brota do Pai e do Filho. É isso que a gente aprendeu na Trindade. O Pai e o Filho é que sopraram o Espírito. Sopraram o Espírito Santo. Ele é expirado. Desculpa o verbo feio, mas ele é cuspido pelo Pai e pelo Filho. Então ele é carregado de Pai e de Filho. E quando ele entra em nós, ele entra com todo o Pai e o Filho lá dentro. Quanto mais Espírito Santo, mais nós ligamos com Deus Pai. Quanto mais Espírito Santo, mais seguimos Jesus. É coisa linda. É belíssimo isso. Espírito Santo eu tenho uma devoção ao Espírito Santo fantástica. Cada vez mais. Mas nunca isolado de Jesus e do Pai. Nunca. Nunca separe o Espírito Santo de Jesus. Não façam isso. Esse Espírito Santo não é nosso. Não é trinitário.
não é de Jesus, não é da revelação, não é de João. O Espírito Santo vos dirá tudo aquilo que eu vos ensinei. Ele vai inspirar vocês. Leia um pouquinho João, vamos ver quem é o Espírito Santo. João insiste tremendamente que o Espírito Santo é aquele que acorda Jesus em nós, que não leva a seguir, vai entender, vai comprometendo com ele. É isso que o Espírito Santo faz. Para terminar, um abraço gigantesco do Pai. Amém. Aleluia. Fala, eu não quero parar, tá ótimo. Pode ficar quietinho. Diga. Diante todos esses desafios que a juventude aí se colocam para nós, essa juventude, o senhor sugeriria para que nós tenhamos uma juventude mais sadia e alegre, de forma bem cristã, alguns valores que poderiam ser melhor trabalhados? Sim, bom, eu falei vários. Eu estou olhando agora a respeito da catequese. O mais importante é passar para a juventude um Jesus bem jesuano, um Jesus bem histórico, um Jesus bem ligado à vida dele, o andarilho, aquele que curava, que anunciava o reino, desprendido, que amava, que perdoava a prostituta, que acolhia a samaritana, que também ia de noite conversar com o doutor samaritano, Nicodemo, que estudou na Universidade Federal de Minas Gerais, e também conversou com o grande catedrático daquela época, Nicodemo. Jesus não rejeitou ninguém, mas a cara dele dizia, é o passo seguinte. Eu acho que a grande coisa para poder passar para os jovens é que Jesus está provocando que eles dêem um passo para frente. Portanto, olhar para o futuro, para a utopia, e romperem com esse presentismo. O que mais estraga os jovens hoje é o presentismo e essa cultura virtual. Ele fica o dia todo na internet conversando com pessoas fictícias e nem sabe se é homem ou mulher. Há um livro muito interessante para quem gosta de ler, que chama Relações Virtuais das Vozes. Só para esse tipo vocês acham no Google, né? Onde é um homem e uma mulher, um psicólogo e um comunicólogo, estudam as relações virtuais. E coisa interessantíssima de adolescente. Por exemplo, um adolescente que se dava dois nomes, um masculino e outro feminino. Então ele tinha relações heterossexuais e homossexuais, virtuais, tudo. Isso é um estacionamento de personalidade. Mas virtual. Então quando ele era Maria, ele falava como fosse mulher. Quando ele era Antônio, ele falava como fosse homem. E ele era homem só. Não era mulher, mas falava como mulher, porque tinha o nome de mulher. Outro jovem, adolescente, se deu 40 anos de idade. Ninguém sabe quem é virtual. Aí entrava na vida das mulheres casadas, queria saber intimidade sexual, etc. E as mulheres bobamente caíram. E o adolescentinho. Ninguém sabe, porque é virtual. Se pusesse fotografia, mesmo fotografia pode hoje maquiar, não é verdade? Pode ver o Photoshop, faz uma chopada do outro lado. Então, eu acho que ajudar os jovens em relações reais, faciais, e colocá-lo diante das exigências históricas do Jesus histórico. Não é tanto a parte dogmática da cristologia, Calcedon, eles deixam o derivado estudar a teologia, mas é o Jesus histórico, é isso que pode entusiasmar. Porque a pessoa histórica de Jesus é fascinante, gente. Eles têm que descobrir isso. É essa a função nossa. Passa que 2000 anos depois, nós estamos falando dele. Eu estou falando de Augusto, de Nero, dos imperadores romanos? Nada. Mas de Jesus sim. Por quê? Porque eu creio sim, mas mais. Porque realmente uma pessoa foi significativa para o mundo inteiro. Natal, até os países que eu não acredito, sabe que nasceu alguém importante. Então eu acho que na catequese abrir esse horizonte crístico, bem histórico, jesuano, fazer uma expressão que o Edivaldo gosta muito.